microfone. Bom dia, boa tarde, boa noite, você que está aí de novo, hoje, dia 31/7/2022, falando com o José. Hoje eu vim mais para a gente responder, né, as perguntas que foram feitas com relação ao búzio, tá? Então eu peço a você que continue seguindo a gente no YouTube, no Instagram, no Facebook e no Twitter, tá? Estamos lá. Inscreva-se no nosso Face, dá uma mãozinha para a gente, para que nós possamos levar essa palavra para muito mais pessoas, para pessoas que precisam e que gostam também do que nós falamos. E também, gente, nós estamos aí, em breve, temos alguns cursos, algumas coisas bastante interessantes para você, né, que envolve não só o que a gente falou, mas algo bastante novo, né, que eu gostaria que possamos partilhar junto. Bom, eu vou tomar a liberdade para ler algumas coisas, porque foram várias perguntas que eu selecionei aqui para a gente responder, porque senão não dá tempo para responder todas, tá? A primeira pergunta foi: por que o senhor utilizou o búzio como caminho para a libertação? Bom, muito simples. Para mim, a partir do momento que você conhece quem são os seus orixás, aonde que eles comandam, o que eles fazem na sua vida, qual a função deles na tua vida, você acende vela direto para o santo certo. Você vai direto conversar com o orixá certo, qual é o da saúde, qual é o do dinheiro, qual é o do trabalho, qual é o do amor, qual é o do relacionamento. Então, à medida em que você sabe diretamente a quem ir, é como se fosse como um médico, né? Você já sabe que o médico especialista do coração, então você vai no especialista do coração, você não vai no médico do pé, tá? Então, é mais nesse sentido que eu acho que a partir do momento que o conhecimento, ele liberta. O conhecimento faz com que você não fique dando muitas voltas na vida e muitas voltas com coisas desnecessárias. Então, por isso que para mim os búzios nos libertam à medida que nos faz conhecedor. A segunda pergunta: os búzios não podem errar. Olha, mas é uma pergunta muito interessante, tá? Então, assim, vamos lembrar que os búzios, na verdade, eles não são jogos divinatórios, tá? O búzio, ele é um oráculo interno do candomblé, interno das religiões iorubá. Então, a função dele é dizer quais são os seus orixás, o que está acontecendo no seu lado espiritual, o que não está acontecendo, por que você tem que fazer tal prato, tal banho, tal obrigação. Então, a função dele é mais voltada para a casa do santo, é mais voltado para o terreiro, é mais voltado para a roça. Tá? Ele começa a ser usado como oráculo divinatório para a pessoa de fora do terreiro, mais ou menos na década de 70, 80. Então, aí que as pessoas somam, juntam, normalmente a carta, bola de cristal, pêndulo, outras coisas junto com o búzio. Tá? Então, por quê? Porque o búzio ele vai dar maior profundidade para esse instrumento divinatório. Então, ele vai dar maior, eu diria maior acerto até. Tá? Então, ele abre coisas espirituais, e essas coisas espirituais, juntando com o conhecimento divinatório, é que realmente faz com que o búzio melhore. Tá? Então, para mim, o búzio ele é um instrumento auxiliar para as coisas divinatórias. Então, ele melhora, ele esclarece, ele abre os caminhos. Então, ele mostra mais ou menos algumas coisas que a carta não está dizendo bem, então ele vai me mostrar melhor, mas ele não é exclusivamente usado para leitura de sorte, seja do passado, seja do presente, seja do futuro. Tá? Ele é mais usado para as coisas espirituais. Ok? Bom, então, por isso que ele não erra, tá? Quem normalmente pode errar é um interpretador, é as cartas, é a bola de cristal, é o outro tipo de tarô que você está usando. Então, normalmente é a interpretação. Bom, por que os búzios são mais caros? Olha, é uma pergunta que muitas pessoas me fazem, né? Porque hoje, vamos lá, a carta está 250, o búzio está 450. Bom, gente, o búzio é mais caro porque a gente diz dentro do candomblé que o búzio come. Então, vira e mexe, nós temos que fazer obrigações para o búzio, temos que fazer entrega. O búzio, ele é um orixá, tá? Ele é um orixá que comanda,
Então ele é um orixá que intermedia a conversa entre o pai de santo e o consulente, entre o pai de santo e o filho de santo. Então ele que vai lá chamar os outros orixás e dizer, olha, vocês querem lá conversar no búzio, o seu filho está querendo saber de coisas. Então cada 3 meses, cada 4 meses, depende de cada orixá e depende do búzio. Tá? Então ele come, então por isso que ele é mais caro, porque quando você tem que fazer a comida do búzio, fazer a obrigação do búzio, você não vai sair pedindo para quem jogou o búzio, você já tem que ter uma reserva para fazer. Tá? Então ele sempre vai ser mesmo mais caro, porque também ele é um especialista, né? Você não vai no cirurgião plástico querendo que ele cobre o mesmo que o clínico geral. Normalmente ele vai ter, pela especialidade, pelo estudo, pela profundidade dele, ele vai cobrar mais caro que os outros, ok? Isso não desmerece o búzio, tá? Quem pode jogar o búzio? Bom, somente o babalaô, tá? E é interessante, é importante que a gente esclareça que não é todo pai de santo, não é toda mãe de santo, não é todo feito no santo que pode jogar búzio. É a pessoa feita exclusivamente para o jogo do Ifá. Então é o babalaô, tá? Então esse babalaô, ele tem a mão, ele aprende, então ele tem, na minha época, nós tivemos obrigação de 3 anos, depois de 7 anos, depois de 14 anos. Na obrigação de 14 anos é que nós recebíamos, chama-se receber a mão de búzio. Tá? Então aí o pai de santo nos ensinava a jogar, a interpretar o búzio. E aí a gente começava a jogar. Então, mais ou menos, você tem que ter pelo menos 18 anos de umbanda, ou candomblé, ou de casa, né? Para você poder ter direito a jogar o búzio. Tá? Infelizmente, hoje em dia, com os pais de santo fast food, com o babalaô fast food, né? Nós temos gente que está com 20 anos, 21, está jogando búzio, né? Tem gente que está aí, começa a trabalhar no terreiro, desenvolve a mediunidade, 2 anos, já está abrindo casa, já está fazendo santo de outras pessoas. Então, eu particularmente, tá? Sou um velho tradicional, eu desconfio muito disso, porque o que acontece? Depois de uns 2, 3 anos, vem gente feita por esses pais de santo para que nós temos que consertar, para que nós temos que arrumar. É trabalhos que são feitos, é coisas que são feitas nas coxas e que a gente tem que arrumar. Então, eu digo assim, olha, você vai jogar, quem joga o búzio, então normalmente, mas eu soube que a fulano joga búzio. Pergunta quanto tempo faz, pergunta quem que é, vai por indicação, veja se realmente é uma pessoa boa, porque o jogo de búzios, para quem não está dentro do santo, ele só é melhor se você quer ter mais profundidade nas cartas, no jogo divinatório. Se não, você vai lá para nada. Tá? Então é importante que você vá para uma coisa mais séria. Ele é um jogo bastante sério. Tá? Então quem pode jogar são os babalaôs, são as pessoas que já têm uma vivência, já tem uma vida voltada para o búzio. Por quê? Porque o búzio, assim como ele come, ele também cobra. Então, normalmente, as pessoas que estão jogando sem saber o que estão fazendo, tá? No futuro poderão ter sérios problemas com eles mesmos, tá? Porque o búzio também cobra. Bom, quinta pergunta: os santos podem mudar de um pai de santo para o outro, ou melhor, jogando de um pai de santo diferente? Olha, essa questão, assim, às vezes, o que a gente percebe não é que o santo muda, tá? Nós temos aí de 8 a 16 odus, de 8 a 16 orixás, de 8 a 16 caminhos. Então, o que acontece? Você vai num pai de santo, às vezes ele diz, olha, você é filho de Xangô, você tem Oxum, você tem Nhansã. Ele te dá todos os 16 orixás que você tem de frente, tá? Vamos lembrar que dentro da tradição dos orixás, gente, Nagô, Keto, Genji, nós somos 425. Então, 16 é um número razoável, tá? Então, o que acontece? Você tem esses 16 e 16 da esquerda, que a gente chama dos guardiões. Não vamos usar esquerda como se fosse uma coisa pejorativa, mas guardiões. Então, você pode ir num pai de santo, o pai de santo Zé Orlando, vamos dizer assim, Zezinho, chega lá, o Zezinho joga, o Xangô tá reinando e tal. Aí daqui
2 meses, você vai num outro pai de santo, ele joga e está dizendo, quem está reinando é Oxum, tá? Então não quer dizer que você, o santo, mudou. Pode ser que naquele momento você precisa da Oxum, que é a grande mãe, é a calma, é a paciência, é a ternura, é o amor incondicional. Então você precisa daquela energia para a sua vida, para tomar uma decisão, para fazer alguma coisa. Então a Oxum, ela vem na frente de Xangô, né? Porque o Xangô, ele é muito pau é pau, pedra é pedra. Tá? A Oxum é mais flexível, tá? Então ela assume um pouco aquele lugar de Xangô, resolveu a pendenga, resolveu. A Oxum volta para o canto dela, o Xangô volta para o lugar dele. Então o que acontece é esse trânsito, tá? Porque a vida, tanto espiritual quanto material, ela é movimento, ela não é rígida, tá? Você vai passar a vida inteira com esses orixás, tá? Só que o que acontece é que eles podem transitar pelas tuas energias, eles podem transitar por você, ok? Bom, os santos podem mudar, que eu já respondi, de quando em quando eu devo jogar o jogo do búzio? Bom, depende. Tá? Se você é filho da casa, se você é filho de santo, se você tem um terreiro, normalmente o orixá, os guias, o pai de santo, ele vai virar para você e falar, olha, é bom a gente jogar para ver como é que tá as coisas. Tá? Esse normalmente vem deles. Mas se você sentir vontade também, sentir que tem uma necessidade, tem alguma coisa que não está legal, conversar com o pai de santo, porque nesse caso o pai de santo ele tem uma autoridade que não precisa nem do búzio, tá? Ele pode, através de canalização, ele recebe as energias dos orixás, então ele sabe o que está acontecendo, pode te orientar. Mas, se acaso nem isso for, então ele pode abrir o jogo para você, para saber o que está acontecendo, se você for filho da casa. Se você não for filho da casa, você pode utilizar o jogo do Búzios juntamente com os outros jogos divinatórios. Aí é tarô, é a carta, é a radiestesia, bola de cristal, é carta cigana, é I Ching, cada um tem um método, né? Então você pode utilizar, aí você pode inclusive para ver de outras pessoas, no sentido de auxiliar, tá, gente? O Búzios e a carta não são fofoqueiros, tá? Então é no sentido de auxiliar outra pessoa, auxiliar a família. Então aí você pode ver através do Búzios da carta. Então aí você pode ver quando você achar necessário. Tem gente que vê uma vez por mês, tem gente que vê a cada 15 dias, tem gente que vê a cada 90 dias, tem gente que vê a cada 60. Então aí o Búzio, ele não está sendo utilizado de uma forma só espiritual, ele está sendo utilizado de uma forma divinatória. Então ele pode ser usado mais vezes, tá? E pode te auxiliar mais vezes. Ok? A sétima pergunta também é uma pergunta muito interessante, muito atual. Eu vi na internet que por causa do meu signo e do meu dia de nascimento, eu sou de Ogum. É isso mesmo? Olha, gente, não. Tá? Eu tenho muito medo da internet, porque a internet não é o melhor meio para dizer qual é o teu santo, tá? Mesmo porque ela funciona com logaritmos, né? Então é lógico, ela pega o logaritmo de sua data de nascimento e aí ela faz todo um chacoalho, que não é um chacoalho intuitivo, que não é um chacoalho voltado com a tradição, voltado com os costumes. Então, e ela vai dizer que você é de Ogum. Aí a pergunta é, que Ogum que você é? Ogum Bengê, Ogum de Ronda, Ogum Yara? Que tipo de Ogum você tem? Ela não disse. Tá, o seu Ogum é azul, azul escuro, vermelho, o que ele come? Ela também não disse. Bom, então, tá? Então eu lembro muito da internet, eu lembro que uma vez eu fui no médico e cheguei e disse, olha doutor, tá aqui meus exames, eu tenho essa doença. Aí ele falou assim, você já vai enterrar? Por quê? Com tudo isso que você está colocando, a internet deve ter dito para você que você está morto, né? Então assim, o médico ele é muito claro, pega os exames, leve no médico, não leve na internet, porque se a internet pode te assustar. Então é a mesma coisa com o lado espiritual, gente, tá? Então, se você não tomar cuidado, as informações que você pega na internet são informações erradas, são informações que não vão te levar a nada. O que talvez, tá? Você vai no Pai de Santo, ele te dá todos os orixás. E aí você pode consultar na internet quem são esses orixás, esses arquétipos
que o seu pai de santo disse, que a mãe de santo disse. Então aí sim, mesmo assim, além da internet, eu sugiro que você consulte livros específicos do Pierre Verger, do Flávio Petrucci, livros que estão aí, né, sobre os orixás escritos, que você pode realmente trabalhar. Então não confie muito na internet, senão você vai ficar a vida inteira acendendo vela para algum e depois descobre que ele Xangô, tá? E aí você diz, por que meus orixás não me respondem? Porque você está falando com o orixá do outro, você não está falando com o teu. Tá? Então, normalmente, se você está indo, eu digo, né? Você está indo no gastro, quando ia no neurologista e descobre que por que seu sistema nervoso não está bom. Tá? Então, é nesse sentido. Bom, a oitava. Como saber se o pai de santo é verdadeiro conhecedor dos búzios? Tá? Essa é uma pergunta muito difícil nos dias de hoje, né? Como eu disse, que estão formando pai de santo fast food, estão formando, esses dias eu vi inclusive formação de pai de santo via internet. Isso é uma maravilha, tá? Então, quer dizer, se torna só um negócio, né? Então eu acho que à medida que se torna só um negócio, é muito perigoso, tá? Porque na verdade o pai de santo é isso, é o contato, é o dia a dia, é saber, é auxiliar, enfim, é ensinar, tá? Então assim, vai por indicação, verifique se a pessoa quanto tempo trabalha, verifique o que a pessoa faz, se ela é umbanda, se ela é candomblé, se ela é quimbanda, verifique se a pessoa, como é que as outras pessoas que indicaram, como são, não vá só pelo preço, tem gente que vai pelo preço e aí a coisa fica meio complicada, tá? Vai pela indicação, vai buscando o melhor, tá? O que você vai buscando no pai de santo, o que difere o pai de santo do cartomante comum, né? O cartomante comum realmente é uma formação quase que técnica e adivinatória, tá? Pode ser sim, pode ser não, pode ser talvez, tá? Pai de santo não, ele tem toda uma formação religiosa, ele tem toda uma tradição, ele tem atrás de si toda uma religião, tá? Então isso difere muito do tarô, da radiestesia, de outras coisas que estão aí. Cada qual tem o seu valor, só que a formação do pai de santo ela é muito mais exigida, porque ele sabe que o que ele está passando para você, ele vai ter que responder também por isso, ok? Nona pergunta: por que quando jogamos búzios geralmente pede trabalhos espirituais? Olha, gente, como eu disse para vocês, o búzio ele é espiritual. Tá? Então, como ele é espiritual, ele vê tudo que está ligado à energia, tudo que está ligado à parte espiritual. Então, é como você vai ao médico e o médico te pede exames, né? Por quê? Para fazer um melhor diagnóstico. Então, à medida que você joga o búzio, ele faz o diagnóstico, diz, olha, você está precisando fazer um trabalho de defesa, você está precisando fazer um trabalho para fortalecer, você está precisando fazer um trabalho para tuas moças, para abrir o seu lado emocional, você está precisando fazer um trabalho para desmanchar a macumba, desmanchar a feitiçaria. Então, o búzio é que vai dizer isso. Então, normalmente, como eu disse para vocês, como ele não é uma coisa mensal, diária, ele é só quando precisa, então quando precisa, ele normalmente dá isso. E normalmente a cada 6 meses, 7 meses, quem lê o búzio, é importante que faça um trabalho para o búzio, para fortalecer o seu orixá, para fortalecer ou para defesa, tá? Então não é que em todas as vezes que você joga o búzio, principalmente quando é divinatória, tá? Todas as vezes que você joga vai sair trabalho não, mas pode sair sim uma vez ou outra, porque você tem a necessidade de energia. E volto a insistir, porque o búzio cuida do lado espiritual. A 10ª pergunta: os guias, sabendo que foi feito algum trabalho para mim, ou que tenho de fazer algo, eles simplesmente não podem fazer? Não, tá? Por uma questão muito simples, tá? Os guias, eles respeitam muito o teu livre-arbítrio. Tá? Então, e é você que é responsável por dizer sim ou não, autorizar ou não autorizar. Então, quem vai responder pelas atitudes? Então, muitas vezes o guia sabe o que é melhor bom para você, fala com você, mas você diz, eu não quero fazer. O que o guia vai fazer? Pegar você e arrancar e chacoalhar? Não vai. Ele respeita
a sua liberdade de expressão, a sua liberdade de ação, tá? Mesmo porque ele sabe que você que vai responder lá na frente pelas consequências. Então, ele sugere, ele é como amigo, diz, olha, vem aqui, vamos fazer isso, ele sugere, tá? Ele te ilumina o caminho, ele te esclarece, ele te dá opções, tá? Mas ele não pode tomar uma decisão por você, tá? Mesmo porque, se ele tomar a decisão, mesmo sabendo que é melhor para você, você chega lá na frente e diz, olha Deus, eu não quis tomar isso não, foi ele. E aí, como é que fica? Tá? Então, ele na verdade ele nos auxilia, tá, gente? Então, você sabe, eu tenho um trabalho que foi feito uma culpa contra mim. O que o Buzo vai dizer? Olha, dá para desfazer ou não dá para desfazer. O que o guia vai dizer? Faço ou desfaço. Agora, quem vai querer fazer ou desfazer é você, tá? O que acontece se eu não desfizer o trabalho? Gente, aí é muito difícil dizer, porque assim, depende do trabalho, depende por que ele foi feito, depende de por quem ele foi feito, depende de quanto tempo ele já foi feito, tá? E assim, qual a razão que você não quer desfazer, tá? A maioria das pessoas alegam que a razão é financeira, tá? Mas aí você começa a ver a prioridade da pessoa e descobre que na verdade não é bem a financeira, é que desfazer aquele trabalho não é uma prioridade para a vida dela, tá? Então ela podia fazer algum sacrifício financeiro, dividir o trabalho em 10, em 12, em 20, fazer de outra forma, mas não é prioridade. Então, como não é prioridade, tá? Então, à medida que você sabe que você tem um calo na palma do seu pé e que esse calo que está te incomodando andar, mas você, não sei se é melhor tirar agora, deixa, vai custar caro, vai me dar, depois eu tiro, vai deixando, o calo só vai aumentando, tá? Aí se você vai, porque o que acontece muito, às vezes, a gente descobre, fala para a pessoa, aí ela vai procurar alguém que desfaça esse trabalho mais barato, né? Então eu digo, tem gente que desfaz trabalho por 50 centavos, por 50 reais, por 20 reais, tá? Mas é a mesma coisa aquele que tira o teu calo por 50 centavos. Dali com o tempo, se eu pego gangrena, você tem que cortar a perna, né? Então, por quê? Tá? Porque você optou pelo mais fácil, pelo mais barato, pelo menos incômodo, e não é bem assim. O lado espiritual, o lado material, o lado financeiro, ele tem que tomar muito cuidado. Então, porque às vezes você realmente não pode, o guia vira para o Pai de Santo e diz, olha, faça de graça, ela não tem condições. Acabou, tá? Ou abaixa o preço. Então, o Pai de Santo, de verdade, tá, gente? Tá? O Pai de Santo que tem a tradição, ele sabe o seu ponto de flexibilidade, tá? E até onde você pode, até onde você não pode, tá? Então, por isso eu vejo assim, o que acontece se não desfizer o trabalho? Simples, você pode continuar do jeito que está a tua vida, tá? Sem problema nenhum. A diferença é que agora você sabe, tá? E à medida que você puder, então desfaça, ok? E a última pergunta: os orixás e guias são os mesmos anjos da guarda e arcanjos? Não, tá, gente? Nós estamos falando de visões de mundo diferente, tá? Então, os iorubás, a tradição africana, Queto, Nagô, ela é uma tradição que está voltada muito com o tempo, ela está voltada muito para a natureza. Os orixás, eles representam vento, fogo, ar, chuva. Então, eles representam os elementos essenciais da natureza. Então, eles são uma religião anímica, né? Porque o animismo que representa as naturezas, não, o espírito das coisas. Então, o espírito está dentro dessa natureza, tá? Então, é a junção. Por isso que quando eu falo que tem mais de 365, 428 orixás, porque assim, a junção da chuva com a terra, da lama, que surge um outro orixá. A junção da chuva com a argila dá um outro orixá. Então, você tem vários orixás que tem dentro desse reino natural, da natureza. Então, os orixás, eles representam forças que nos guiam, e os guias representam as forças oriundas desses orixás. Então, nada a ver com anjo, arcanjo, querubim, porque o anjo, arcanjo, querubim, eles estão muito mais relacionados
com a religião cristã, estão relacionados com Jesus, seu precursor, tá? Então estão relacionados com o mundo católico. Nem o evangélico, se não me engano, tem os anjos e os querubins, tá? Então eles estão numa hierarquia diferente, porque é religião diferente, é mundo diferente. Então os dois, eu diria que são a mesma coisa, tá? Em palavras diferentes, porque os dois são mensageiros, né? Mensageiros de Deus na Terra, tá? Só que a função de cada um, a forma de agir de cada um é diferente. Os orixás nós vimos que tem aí 40 mil, 50 mil anos, e os anjos têm aí 2.300, 2.200 anos. Então nós estamos tratando de entidades diferentes, tempos diferentes, forma de religião diferente. Então você pode ter os teus orixás, saber quem são os seus orixás e também saber quem é o seu anjo da guarda. Os dois se unem para trabalhar, para abrir seu caminho, cuidar de você. Ok? Bom, gente, então, dos orixás hoje do Búzios, espero que não tenha restado muita dúvida, mas se restou, pode nos perguntar lá via WhatsApp, via o chat do YouTube, via Twitter, eu acho que pelo Face também dá para você fazer a pergunta inbox, né? E nós vamos continuar respondendo. E nós vamos falar, a próxima vez, nós vamos falar sobre os trabalhos, né? Os trabalhos espirituais, esses trabalhos que a gente tanto fala, tem que fazer trabalho para o amor, né? Qual a função desses trabalhos? Eles realmente nos auxiliam? Por que eu tenho que fazer? Como eu devo fazer? Eu posso fazer? Tem que ser uma terceira pessoa? Então, eu acho que o trabalho nós vamos dividir em 2 ou 3 vezes para conversarmos, tá? Mas ele realmente é algo bastante importante e bastante interessante para você. Desejo a todos um bom final de semana, uma boa semana, tá? Um grande abraço, muito axé, beijo no coração de todos.